Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, inspire, envolva a todos nós nesta noite de reflexões. Para mim é uma alegria ter a oportunidade de estar de volta nessa encantadora cidade, nessa acolhedora casa, revendo amigos, revendo amigas e sentindo, essa experiência tão encantadora, tão envolvente que é o de comungarmos, essa convivência na casa espírita, podemos estudar juntos, compartilhar reflexões, partilhar mesmo o pão divino do Evangelho e as luzes do Consolador. Como o nosso coração sentia falta disso e estamos agora alegres de estarmos retomando essas possibilidades depois de 2 anos aí mais desafiadores. Então, fico feliz que a gente tenha essa ocasião e espero que, de alguma maneira, possamos contribuir nesta noite com as reflexões de cada um dos que aqui estão, que algumas sementes possam ser acolhidas e venham a ser na vida de cada um de vocês, uma vez regadas, uma vez cultivadas, mais tarde, flores, frutos de fé, de esperança, de amor na vida, porque é isso que nós, no fundo, buscamos com Jesus, o divino jardineiro, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que fartamente nos abençoa com as sementes, também com o seu auxílio, também com o cuidado zeloso e constante por cada um de nós. No entanto, há também uma parte que nos compete nesta sementeira, na construção daquilo que esperamos no porvir, na colheita mesmo de frutos de paz e de amadurecimento espiritual. Então, que todos nós tenhamos um momento de reflexão proveitoso, para que onde estivermos na vida, seja no lar, seja no trabalho, seja na convivência diária, possamos ser algo a mais ou expressar um pouco mais de Jesus a cada dia. Essa, em verdade, é a nossa missão primordial enquanto discípulos do Evangelho. Fazer com que a cada dia mais, por meio de nossos esforços, os traços de Jesus, ainda que imperfeitos em nós, possam ser cada vez mais identificados, para que os corações possam sentir em nós um pouquinho a cada vez mais do amor do Mestre, um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de fé, porque essa é também, como nos dirá Emmanuel, a fórmula mais segura para a nossa ascensão espiritual. A cada dia, um tanto mais com Cristo e um tanto menos com o nosso velho eu. Essa é, segundo Emmanuel, a fórmula mais segura para a nossa elevação. Cada dia um tanto mais com o Mestre, um tanto menos com o antigo modo de ser ao qual tantas vezes nos prendemos tão arraigadamente. E é isso que nós estamos buscando aqui, nos desapegar deste velho eu, para que em nós surja espaço para uma nova criatura em Cristo, como diria o apóstolo Paulo. Quem está em Cristo, nova criatura é, nova criatura deve ser a cada dia. E dentro dessas reflexões, então, sobre o Evangelho, nós escolhemos hoje como temática aquele que é um dos próprios pilares do Evangelho, que transparece em todos os detalhes, em todas as passagens da vida do Mestre. André Luiz chega a defini-lo como o herói da simplicidade, porque em tudo que ele fez, o fez de maneira simples. Não entendamos aqui por simples algo pequeno, algo de pouco impacto, porque basta olhar para a história e veremos a magnitude da ação do Cristo na humanidade terrestre. Ação essa, alcance este, que somente se ampliam com o passar dos séculos. Mas talvez esteja aí justamente o segredo dessa magnitude. A simplicidade com que ela foi feita, toda a tarefa de Jesus, toda a sua missão, a refletir os próprios atributos do Criador. Porque aprendemos com o Livro dos Espíritos, na questão 673, Deus ama a simplicidade em tudo, e assim também Jesus. A refletir o pensamento divino, do qual ele foi o arauto mais gabaritado, do qual ele foi a expressão mais pura, também ele, em tudo, amava e expressava a simplicidade, que é muito diferente de ingenuidade, que é muito diferente de falta de qualidade, pelo contrário. O simples, na verdade, veremos, reflete mesmo o divino.
E por que nós escolhemos esse tema? Porque há pouco tempo, nos nossos estudos diários, em nossas reflexões, nós diariamente fazemos um estudo sobre a Revista Espírita, que é um manancial inesgotável de valores e recursos espirituais para todos nós espíritas, manancial este, infelizmente, muitas vezes esquecido ou relegado a segundo plano, mas é de uma riqueza, por mais que a gente percorra aquelas páginas, nos impressionando sempre com o trabalho imenso e hercúleo do codificador, que fez tudo aquilo, todos aqueles volumes que conhecemos da Revista Espírita, né, até a sua desencarnação, além de todas as outras demandas e atividades que ele tinha por fazer, as obras da codificação, as tantas milhares de cartas que ele tinha de responder a cada ano, as tantas inúmeras visitas que ele recebia de indivíduos das mais diferentes classes, locais, países, que o buscavam para tirar dúvidas e tudo mais, e ainda assim ele encontrava tempo para ler os artigos que estavam sobre o Espiritismo nos periódicos de então, estabelecer ali análises desses artigos, algumas refutações àqueles que ele julgava seria importante fazer uma refutação em prol da doutrina, nunca os ataques pessoais, ele nunca respondeu a ataques pessoais, apenas trazia considerações quando entendia que pelo bem da doutrina varia tecer algumas considerações sobre determinados artigos, então ele encontrava tempo para lê-los, para analisá-los, para escrever. Ao tempo nós não tínhamos as facilidades da digitação, por exemplo, nem a máquina datilográfica nós tínhamos naquele tempo, então tudo à pena, ele tinha que fazer todo esse trabalho à mão, os rascunhos, as escritas, responder as cartas, enviar. Então assim, por mais que a gente medite sobre isso, nós não conseguimos compreender como esse homem soube e conseguiu fazer tudo isso em tão pouco tempo, cerca de 15 anos. O volume de páginas que ele deixou escritas, se nós hoje começássemos a escrever à mão, talvez o tempo que se nos demandaria seria impressionante, sem contar que não era só escrever, era raciocinar, era analisar, era escrever de maneira didática, de maneira pedagógica, também de maneira amorosa. Então a gente vai compreendendo, por meio da Revista Espírita e de outras obras também, a grandeza do apóstolo da codificação. O porquê São Luís, mesmo Erasto, chegam a dizer ou a mencionar a respeito da sua escolha, que quando o escolheram, o fizeram porque sabiam que a sua fé é daquela que faz caminhar por sobre as águas e que, qual muro de aço, haveria de resistir a todos os ataques e a todas as dificuldades. Então foi uma escolha a dedo, não só pela capacidade intelectual e de esforço e disciplina dele, mas também pelo coração que ali estava. Kardec não é só o gênio do intelecto ou do raciocínio, é também um fiel discípulo no coração de Jesus, em tudo o que fez. Inclusive também porque sempre se pautou pela simplicidade, talvez esteja aí um dos seus segredos. Mas enfim, percorrendo essas páginas da Revista Espírita, na edição de maio de 1863, nós passávamos por um artigo, na verdade uma mensagem espiritual recebida, em que Kardec inseria num tópico que geralmente ele punha, quase em todas as edições, nós temos o tópico Conversas Familiares de Além-Túmulo, em que ele insere ali mensagens que foram recebidas nas reuniões familiares, que no início da doutrina eram muito comuns, né? Feitas nas próprias casas das pessoas, reuniões mediúnicas, entre familiares ali ou entre amigos. Foi assim, inclusive, que Kardec chegou a conhecer o Espiritismo, nas reuniões na família ou na casa da família Bodin, onde ele teve ali alguns dos primeiros contatos com aqueles fenômenos. Então ele vai inserindo algumas dessas mensagens que ele recebia, né? Ele recebia muito material de várias partes, não só de Paris, não só da França, de várias partes. Ele correspondia-se, ele mesmo chega a dizer, com mais de 1000 centros espíritas naquele tempo. E ele, quando entendia que a mensagem era edificante, que poderia ser útil, né, para a compreensão do Espiritismo, ele ali as inseria na Revista Espírita. E em maio de 1863, ele insere uma mensagem assinada pelo espírito Philibert Viennois. Na verdade, não é bem uma mensagem, é uma comunicação, é um diálogo entre os que estavam encarnados e Philibert Viennois,
se não me engano eram até parentes deles, os que estavam encarnados, mas em determinado momento o Espírito traz uma frase que me chamou muita atenção, que me levou à reflexão. Aliás, esse assunto da simplicidade é algo sobre o qual corriqueiramente a gente se pega refletindo, lembrando, por exemplo, da figura inesquecível de Francisco de Assis, aquele que expressou tão bem para nós o que é a riqueza na simplicidade, o que é a riqueza no simples que o Evangelho nos propõe. E aí essa frase, naturalmente, porque trata desse assunto, nos chamou a atenção. O Espírito fala da sua condição no mundo espiritual, das suas possibilidades tão ampliadas, né, de percepção das coisas, de sensações, porque o Espírito, quando um pouco mais elevado já e despojado da matéria, do corpo material, que acaba atuando como uma espécie de abafador ou que limita em muito as nossas percepções, o Espírito no mundo espiritual sente-se assim quase que extasiado pela ampliação dos sentidos, né, das capacidades perceptivas, e então ele vem comentando, ele vem dizendo acerca disso: estou de posse de um poder desconhecido pelos homens, a imensidade nos pertence, posso compreender melhor e melhor amar-te, ou seja, até o amor ganha uma conotação ainda mais sublime, mais depurada, uma vez que não é mais um amor tão pautado na matéria ou nas sensações materiais. Minhas sensações já não são obscuras. Então ele vem falando disso que o impressionava, essa nova sensação lá na vida espiritual. E aí ele então acrescenta, concluindo esse parágrafo: o que há de divino em nós é de uma simplicidade extrema, porquanto tudo que é grande é simples. A grandeza é o verdadeiro elemento do Espírito. Então essa frase, esse trechinho da sua fala me impactou profundamente no dia que li, porque há tanto aqui para a gente extrair. É claro que um trecho, um texto como esse nos alcança na forma de uma semente. A gente vê aquela semente, talvez consigamos intuir, vislumbrar o potencial que ali está, a árvore que dali pode sair. Mas esse texto, como todos os grandes textos, né, todas as grandes revelações que a humanidade já recebeu, o Evangelho sobretudo, ele só vai se nos revelando, na verdade, na medida em que a gente o vai cultivando, na medida em que a gente vai regando uma frase, um texto, uma mensagem, com o nosso esforço, com o nosso suor, com a nossa paciência e perseverança. Isso é o adubo, isso é a água que vai fazendo aquela sementinha aos poucos se tornar uma árvore, e aí a gente vai descobrindo as flores desta árvore e também os seus frutos. Assim é com qualquer conhecimento espiritual superior que chega até nós. Ele não vem pronto, ele vem na forma de semente. Emmanuel, inclusive, ao definir as parábolas de Jesus no livro Consolador, assim ele as define como sementes que mais tarde desabrochariam em árvores de misericórdia e sabedoria. E isso na medida do esforço de cada um, porque o contato de cada um com o Evangelho é singular, é particular. O que um já alcançou, o outro talvez está longe ainda de divisar no contato com o Mestre, no contato com Jesus. E não é um contato que diz respeito apenas, o que a gente vai conseguir extrair dali, não diz respeito apenas à cultura, a conhecimento intelectual, tem muito a ver com experiência íntima, com conhecimento de si mesmo, com sinceridade numa busca espiritual. Tanto que vemos os corações mais simples, muitas vezes, mais despojados das complexidades da vaidade, dos artifícios, acessarem questões muito mais profundas, entendimentos muito mais amplos acerca do Evangelho do que grandes intelectos aí reconhecidos no mundo, que quando abordam o Evangelho estão ainda quase que no beabá espiritual, porque não é sobre isso, é sobre maturidade do senso moral, definirá Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a profundidade que cada um consegue mergulhar extraindo esse conteúdo. Me lembro de uma frase do espírito Belarmino, que está no livro Os Mensageiros, e ele falando, foi um espírito que durante a sua encarnação atuou como doutrinador, como dialogador em reuniões mediúnicas e faliu miseravelmente. Ele mesmo vai contando todas as suas amarguras,
E ele fala que até travou contato com o Evangelho, mas não conseguia enxergar nada de interessante ali. E aí, no mundo espiritual, mais amadurecido, ele diz, é porque o Evangelho é um livro divino. E enquanto estamos presos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe os seus tesouros ocultos e sagrados. Somente aqueles que buscam despojar-se dessa cegueira, dessas escamas, é que vão conseguindo, então, divisar e acessar esses tesouros sagrados. Então, essas lições nos chegam na forma de sementes, que, na medida em que as vamos regando, cultivando, no passar do tempo, vão nos ofertando cada vez mais frutos de sabedoria, de maturidade, de paz, de compreensão, de luz. É assim, portanto, que se destaca cada vez para nós mais a importância do estudo, a importância também do conhecimento de nós mesmos, do esforço sincero na busca espiritual, para que então a lição nos responda com toda a sua riqueza. É preciso dedicarmos o nosso esforço à lição, às graças da lição, para que a lição nos responda com as suas graças, dirá Emmanuel. Então, sobre esse pequeno trecho, a gente intui o tremendo potencial de reflexão que há aqui. Mas a gente sabe ainda da nossa limitação de entendimento. O esforço há de existir, no entanto, é preciso fazer um primeiro esforço. E é o que juntos estamos buscando fazer aqui. Extrair dessa fala do Espírito algo que nos possa edificar, que nos possa levar a refletir sobre a vida que temos tido. Como tem estado ou não tem estado presente a simplicidade em nossa existência. E ele diz que o que há de divino em nós, então, é de uma simplicidade extrema, porque tudo que é grande é simples. Parece até meio paradoxal, tudo que é grande é simples, mas é óbvio que aqui o paradigma de grandeza é outro bem diverso. O paradigma de grandeza é aquele que nos foi apresentado pelo Cristo no Evangelho. Quando, por exemplo, na última ceia, o maior se faz o menor e o mais servidor de todos. Quando ele, depois dos discípulos serem pegos ali a disputar quem seria o seu braço direito, quem ficaria à sua esquerda, à sua direita, quem seria o maior deles, o mestre diz: sabeis que os príncipes do mundo dominam sobre os demais, exercem autoridade sobre os demais, mas entre vós não será assim. Aquele que quiser ser o primeiro, isto é, aquele que quiser ser o maior, será o menor e o servo de todos. Jesus simplesmente, portanto, inverte a lógica do mundo acerca da grandeza. Porque o mundo pauta a grandeza pelo montante de recursos materiais, pelo montante de cargos ou títulos que o indivíduo terá, pelo seu status, pelo seu nome, né, a família que ele pertence, o histórico ali daquela família, enfim. O mundo vai medindo a grandeza por esses elementos, tão frágeis quanto o próprio passar do tempo, passar da matéria aqui. Agora Jesus ele inverte, pautará ele a grandeza nos valores imperecíveis, naqueles que o mundo ainda despreza, mas um dia erguerá a condição dos verdadeiros e legítimos valores. Ainda o mundo trabalha em outros paradigmas. Me recordo daquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 7, que fala justamente dos pobres em espírito. Um trecho do Espírito Adolfo, o bispo de Argel, em que ele nos dirá: ó homens, até quando dareis assim tanto valor ao que brilha aos olhos e tão pouco valor àquilo que toca o coração? Apareça em qualquer lugar um homem rico, cheio de posses ou de poder, mas perdido de corpo e de alma, e os tapetes vermelhos lhes são estendidos. Quando o homem simples ou humilde, que vive ali honestamente do seu trabalho, mal é olhado, mal é visto. Quem são os mais seguidos, os mais cultuados, os mais fotografados, os mais aplaudidos? De um modo geral, não são os modelos de virtude. Não são aqueles que expressam uma vivência efetivamente harmonizada com a lei divina. Claro que existirão aqueles que, ainda vivendo mesmo, de fato, no esforço sincero de viver a lei, acabam sendo erguidos a posições de destaque no mundo, o que é uma imensa prova manter-se fiel mesmo nessas posições, mas de modo geral ainda não são aqueles que são tomados pela sociedade como referências, que são idolatrados, que são buscados.
geralmente só são reconhecidos tardiamente. Dificilmente pelos seus contemporâneos são exaltados, mas são os que adentram o mundo espiritual como heróis, como vencedores, ao passo que outros tantos, tendo tanto no mundo, adentram o mundo espiritual como mendigos, ou como náufragos que tudo perderam, tudo deixaram. Então é esta inversão de grandeza ou do conceito de grandeza que o Espírito está a nos propor para entendermos o que é a simplicidade. E como que tudo que é divino é extremamente simples e por isso é grande, porque reflete essa grandeza real. É grande o que reflete Deus. É grande o que reflete a grandeza e a perfeição das suas leis. Isso será algo verdadeiramente grandioso. Essa fala do Espírito me faz, inclusive, me recordar de uma fala atribuída a Leonardo da Vinci, embora até hoje não tenha podido identificar exatamente a fonte de onde ela procede, mas reflete, de certo modo, mesmo o pensamento de Leonardo da Vinci, que foi um grande espírito em tantas áreas, né, em tantas frentes de atuação, da arte, às ciências, à engenharia, à anatomia, enfim, aqueles espíritos multifacetados que passam de vez em quando na Terra e a gente não entende como é que eles encaixam naquele tempo, porque estão completamente fora do seu tempo em termos de vivência. E ele, que se inspirava muito na natureza para os seus inventos, foi um dos precursores do que nós chamamos na engenharia de biomimética, a inspiração na natureza para a criação de conceitos, de máquinas, de dispositivos. E atribui-se, portanto, a ele essa frase de que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Porque no que é simples, nada passa, nada falta. No que é simples, há o essencial. E a natureza trabalha nesses termos. O processo da evolução vai removendo o que é excesso, vai estabelecendo, elaborando o que é necessário, para que ao final vá se estabelecendo sempre o que é simples. O que é o mais sofisticado, sem excesso, sem falta. É o último grau de sofisticação. Então, acho que ela sintetiza muito bem para nós o que é a simplicidade. Simplicidade que precisamos cultivar cada vez mais, porque é também elemento fundamental para a verdadeira felicidade em Cristo, já que a lei divina, já que o Criador, como disse o Livro dos Espíritos, ama a simplicidade, estabelece a simplicidade como um dos seus pilares, assim também o Espírito, para que esteja integrado à lei, para que possa, então, sentir a verdadeira felicidade, é preciso que aprendamos a buscar a simplicidade. Mas alguém poderá dizer, mas os Espíritos nos dizem que nós somos criados simples e ignorantes. Então a gente não vem com a simplicidade fábrica, mas é preciso entender que essa simplicidade que ali eles mencionam é de outra natureza. Somos criados simples e ignorantes, diz-nos o Livro dos Espíritos, no sentido de que tanto não temos conhecimentos, o Espírito na sua gênese, digamos assim, ele está ainda despertando, para o raciocínio, para a razão, para o conhecimento de si, para a identificação de si mesmo enquanto individualidade. E também ele é simples no sentido de pouco desenvolvido, como uma semente. Há um tremendo potencial na semente. Quem olha a semente e olha depois a árvore fica até espantado que algo tão pequenino venha a se tornar um carvalho, uma sequoia, enfim, árvores tão belas que aí temos. Porque aquilo que nela era potencial, estava ali contido naquela simplicidade, foi sendo elaborado, desenvolvido. O que era potencial foi se tornando potência. E aí ele se torna, depois de elaborado, a semente se torna a árvore. Assim também o Espírito. Nós nascemos, como dirá Emmanuel, com o gene divino. Nós nascemos ali com uma série de potenciais divinos que em nós estão na condição de germens. Na medida em que a evolução vai se dando, que o espírito vai sendo experimentado pelas circunstâncias, pelo tempo, que ele vai vivendo experiências, fazendo escolhas, ele vai ganhando em complexidade, as suas potências vão se desenvolvendo, a sua memória vai se ampliando, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de imaginar, enfim, tudo nele vai se desenvolvendo. Então é nesse sentido que somos criados simples e ignorantes. Agora, a outra simplicidade, essa que não podemos perder de vista na jornada espiritual, ela diz respeito
a falta de artifícios, de complicações desnecessárias, de apegos e tormentos voluntários que vamos mantendo e cultivando, que se tornam para nós fontes de aflição, fontes de angústia, que nos prendem e nos impedem de caminhar com mais leveza em direção aos objetivos da criação. A simplicidade que não podemos perder de vista é essa que diz respeito, sobretudo, ao íntimo do espírito, porque a outra, a simplicidade evolutiva, nós vamos perdendo, vamos ganhando em possibilidades, em complexidade. Agora, no que diz respeito ao aspecto moral, é preciso cultivemos, aprendamos e saibamos cultivar essa simplicidade, porque é ela que definirá, diz aqui a Revista Espírita, né, e o Espírito que traz-nos a mensagem, que a grandeza do verdadeiro, que a grandeza será esse verdadeiro elemento do Espírito, na medida em que a gente for descobrindo essa simplicidade que é divina. E para nos ajudar a entendermos um pouco melhor sobre o que seja de fato a simplicidade, trazemos aqui uma reflexão do Emmanuel, está no livro intitulado Nós, no capítulo 1, cujo título é, da mensagem, Simplifica. Então, no imperativo, como nos dizer que na lei divina, buscar a simplicidade é um imperativo. Toda vez que a gente vê no Evangelho Jesus a usar a construção do verbo no imperativo, nós percebemos que ele está tratando de algo que diz respeito à lei divina. É algo que precisaremos mais cedo ou mais tarde buscar, desenvolver. Sede perfeitos, por exemplo. Jesus está traçando os princípios de funcionamento da lei divina. O aperfeiçoar-se é um imperativo da consciência desperta. Brilha a vossa luz. A consciência desperta, que acessa a lei, entende que fazer brilhar a luz, acender a sua luz, é um imperativo. Ela não consegue mais simplesmente permanecer estagnada a receber aquele conhecimento sem dinamizá-lo na sua existência. Então, quanto mais o espírito desperta, mais ele identifica os imperativos da lei. Neste caso, o Emmanuel coloca para nós, simplifica no imperativo, como a dizer, é convite, é chamado da lei. E aí ele diz assim, se desejas a bênção da paz, simplifica a própria vida, para que a tranquilidade te favoreça. Então ele faz uma conexão muito interessante entre a simplicidade, a paz e a tranquilidade. Como a nos dizer que, na ausência de simplicidade, e a simplicidade entendida do ponto de vista moral, do ponto de vista do sentimento do espírito, nós estaremos sempre a cultivar no coração aquilo que impeça a paz e a tranquilidade de ali reinarem. Como se quiséssemos transportar num vaso repleto de vinagre uma água pura. Como se quiséssemos transportar neste vaso, contaminado com alguma outra coisa, esta água pura, e esperando que essa água pura mantivesse ali o seu gosto, o mesmo sabor, a mesma capacidade de nos dessedentar. Mas, ao cultivarmos então, por exemplo, ressentimentos, melindres, vaidade, apegos, todos esses são elementos a representarem complexidades desnecessárias às quais o espírito se apega, afastando-se da simplicidade e também, por conseguinte, da paz, da serenidade. Não nos recordamos aqui daquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, sobre os tormentos voluntários? Quando lá o Espírito nos diz quantos tormentos não sofre o invejoso, o ciumento, poderíamos acrescentar o melindroso, o vaidoso, qualquer expressão menos feliz, aquilo já tira completamente a sua paz. Qualquer postura do outro menos feliz, talvez, como ele não consegue perdoar, relevar, compreender, ele não consegue manter-se em paz, não consegue manter-se sereno, porque ele está guardando no vaso da alma esse próprio vinagre com que ele mesmo torna a sua vida mais azeda, do qual ele mesmo é o primeiro prejudicado. Porque esses são também processos de vulgar simplicidade, quando a gente cria essas complexidades desnecessárias em nosso viver. A ausência de perdão é fuga à simplicidade.
A ausência de humildade, por óbvio, é fuga à simplicidade. O egoísmo é distanciamento da simplicidade. Então a gente vai percebendo que todas as virtudes por nós enumeradas, que consigamos enumerar a partir do Evangelho, elas expressam também, ou elas caminham junto com a simplicidade. Porque denotam aquele espírito que despojou-se do que é desnecessário e aprendeu a valorizar o que é essencial. Portanto, tem clareza de entendimento e de visão da lei divina. Essa é a ideia que ele está transmitindo. Então, se desejamos a bênção da paz, porque é preciso desejar, tem alguns que nem sequer ainda desejam a bênção da paz, mas para aqueles que já desejam a bênção da paz, vem o passo seguinte, a sua construção. Como diz o apóstolo Pedro, numa de suas epístolas, busque a paz e siga. Então, o primeiro passo é buscá-la, desejá-la, mas temos também de segui-la, a representar um modo de vida que há de conservá-la, de mantê-la, de cultivá-la. Não basta apenas desejar, mas primeiro é preciso desejar. Estou cansado dessa vida, de sofrer tanto por causa de ressentimento, de melindre, de apego material, de inveja, de ciúme. O espírito, uma hora, ele se exaure. Está cansado de viver a impermanência da terra em sua plenitude. Porque quem dá tudo à matéria, da matéria conhece o quê? Impermanência, instabilidade. Tudo está a todo momento mudando, nada ele consegue reter, nada ele consegue prender. E aí, se ele vincula a sua felicidade e a sua paz a isso, a todo momento é como um castelo que está a ruir, um castelo de areia. A algum momento o espírito se cansa disso e aí ele passa a desejar a paz, aquela promessa que Jesus deixa no Evangelho. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Quem quiser, portanto, essa paz, começa simplificando a própria vida. Começa conhecendo a si mesmo, identificando o quanto de imperfeições que ainda temos e, com isso, passando a ter para com o outro um olhar de mais compreensão também. Entendendo o quanto os Espíritos são ainda para conosco pacientes, indulgentes e misericordiosos nas nossas atitudes equivocadas, em palavras menos felizes, como que muitas vezes nossos parentes ou aqueles que conosco convivem relevam tantas coisas em nós. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente não se sente mais no direito, entre aspas, de sermos com os outros tão intransigentes, por causa de uma palavra, por causa de uma atitude menos feliz. A gente vai simplificando, é peso extra, peso desnecessário, é peso morto. Quem vai vida afora carregar ressentimentos, mágoas, ódio. Muitos recorrem, continua Emmanuel, ao auxílio dos outros, esquecendo a necessidade do auxílio a si mesmos. Então é o que nós falamos. Jesus é o divino jardineiro que enriquece a nossa vida com inúmeras, inesgotáveis sementes de vida nova. Abençoa-nos Ele todos os dias com o sol do seu amor, com a chuva da sua misericórdia que desce sobre nós como refrigério todos os dias. Mas é preciso que, mesmo Ele nos dando tudo, a semente, o sol, a chuva e todos os recursos, o Criador a nos dar, todos os dias é preciso que alguém pegue a semente, leve até o solo e a plante. Ou seja, o Espírito tem um papel que é dele e só dele, que nem Deus, nem o Cristo, nem ninguém, encarnado ou desencarnado, poderá fazer. Em auxílio a si mesmo. Encarceram-se esses, que ainda não descobriram a necessidade do auxílio a si mesmos, o imperativo de simplificarem as suas vidas. Eles encarceram-se no cipoal das preocupações sem proveito, adquirindo compromissos que lhes prejudicam a senda e acabam suplicando o socorro da caridade. Quando, mais avisados, poderiam entesourar amplos recursos para assistência generosa aos mais desfavorecidos do mundo, empregando o talento das horas nas mais ricas sementeiras de simpatia. Ou seja, o que ele está nos dizer? Quantas vezes não estamos ali presos, envoltos em preocupações fantasiosas sobre o que vai ser, o que vai acontecer, ou quantas vezes nos deixamos de tal modo absorver pelas demandas da vida material que nos sugam, que nos exaurem,
para além daquilo que é o necessário, né? Claro que existem as preocupações do trabalho profissional, da manutenção das coisas, da família, mas quantas vezes não multiplicamos isso indefinidamente, seja por cobiça, seja por, né, uma série de outros fatores, e a gente fica de tal modo absorvido naquilo, gastando tempo inútil somente com aflição, quando esse tempo poderia estar sendo utilizado nas mais ricas sementeiras de simpatia. Seja visitando uma pessoa enferma, seja amparando irmãos em necessidade, seja estabelecendo ali um grupo de estudo do Evangelho em que a gente possa trocar experiências. Quantas formas singelas da gente poder nos enriquecer com esses valores, mas vamos nos deixando absorver pela correria e pela dinâmica da vida material, e aí muitas vezes fazemos com que venha a fenecer a planta do Evangelho ainda crescente, ainda frágil em nosso coração. Como Jesus mesmo disse, quando conta a parábola da semente ou a parábola do semeador, no terceiro tipo de solo sobre o qual ele fala, que é o solo com espinheiros, em que a semente até começa a crescer, mas logo ela é abafada pelos espinhos. Ao explicar a parábola, Jesus dirá: quem são esses? São aqueles que vivem ansiosos pelas preocupações da vida material. São aqueles que estão tão preocupados com o que nem aconteceu, com o que tem, que acham que vão perder, que às vezes não vai ser assim, ou pode vir a ser assim. Enfim, ele está tão preocupado com isso que ele mesmo cultiva os espinhos em que se fere. Tanto sufocam os espinhos as flores da esperança e da paz com Jesus, né, a plantinha nascente do Evangelho, como também o ferem, na forma da angústia, da inquietação, da ansiedade, da desconfiança, da dúvida, do medo, da hesitação. Muitos de nós, especialmente na vida moderna, nos enquadramos quase que perfeitamente nessa condição. Porque reparemos, o solo já é fértil, porque o espinho também é uma planta. E ele cresce ali, ou seja, o solo está bom. O problema é o tipo de planta que eu estou escolhendo cultivar. E quantos de nós não escolhemos cultivar as aflições em detrimento do Evangelho? É que se extraviam, prossegue Emmanuel, nas ambições desregradas, buscando para si próprios os grilhões do sofrimento, ou afixando aos ombros frágeis pesados fardos difíceis de suportar. Tormentos voluntários. Um cilício desnecessário. Porque o cilício verdadeiro é aquele do vencer a nós mesmos, o monstro do orgulho que ainda habita em nós, da vaidade. Este é o cilício verdadeiro. O bom combate, a boa luta por abafar essas paixões, transmutando-as em virtude. Agora, esses outros, né, que a gente vai, digamos assim, criando para nós ao longo da caminhada, muitas vezes criando justificativas para mantê-los. Não, é porque eu estou pensando no futuro. Mas será que precisava acumular tanto assim para pensar no futuro? Será que não dá para viver com menos? Não, é porque eu estou pensando nos herdeiros. E aí depois, em desencarnando, toda aquela fortuna que ele deixou, ele vai ver ser dilapidada ali pelos filhos a digladiarem-se entre si, porque não receberam a principal fortuna. Não receberam dos pais o principal legado, o principal testamento, que é a vida escrita e gravada como página viva do Evangelho. Não se contentam em viver com segurança o dia que o Senhor lhes concede. Preferem lamentar por antecipação as tempestades prováveis do amanhã remoto, que talvez jamais sobrevenham. Então, o discurso, a fala de Jesus no Sermão do Monte, ensinando-nos a dar a cada dia o seu valor, a sua atenção, a cada dia a sua luta, dirá o Mestre, né? A cada dia o seu mal, não vos preocupeis, não vos inquieteis com o amanhã, é também um discurso pautado na simplicidade. Porque o espírito simples, ele acolhe o que chega a cada dia e sabe extrair daquilo riqueza, transformar aquilo em riqueza. Ele não quer nem viver assim, assambarcando o tempo futuro que ainda não chegou, nem também se prende ao passado que já passou. Então, tudo que é peso desnecessário, ele sabe deixar de lado para concentrar-se naquilo que é essencial. Por isso, vive o dia de hoje. Claro, planeja, aprende com o passado, planeja-se em relação ao futuro, mas sabe estar de pés no chão,
no presente, operando, realizando, fazendo o melhor, seja o que for que estiver fazendo, colocando-se de fato ali presente, colocando-se ali por inteiro no presente. Esse é o espírito que está entendendo o que é a simplicidade. Não se conformam com o pão abençoado de hoje. Reclamam celeiro farto para longo tempo à frente da vida, ignorando as alterações e provas que os espreitam. Então, aquela sensação, aquele espírito de acúmulo que geralmente está caminhando lado a lado com o apego, né? E o espírito tenta acumular cada vez mais e nunca parece suficiente, e também teme perder o que já acumulou, então está sempre inquieto, e assim ele fica numa espiral de sofrimento, de inquietação, de aflição, não aprendendo a contentar-se com o que tem, com as possibilidades que tem, com aquilo que a vida lhe oferta. Como aprendemos com o Livro dos Espíritos, os mais ricos são os que menos necessidades têm, dizem os Espíritos na questão 926, acrescentando eles lá que as nossas aflições estão na razão direta das necessidades fictícias que criamos para nós mesmos. Quanto mais necessidades fictícias, ou seja, quanto mais distanciados da simplicidade, mais aflições para nós mesmos, mais peso desnecessário em nossos ombros. Menos energia mental a ser dedicada para o que realmente importa, porque a gente está dissipando tanta energia, tanto esforço, pulverizando tudo isso naquilo que não nos trará nada de edificação. Então os Espíritos deixam claro para nós que essa busca por simplificar é caminho mesmo da lei divina, caminho de mais leveza. Como dizia o Chico de maneira muito bem-humorada, né, falando a respeito disso, certa feita ele comentava sobre a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos diz, em determinado momento do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então veja a síntese do que é a simplicidade em Cristo, na oração que Ele nos ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão a representar tudo o que necessitamos para a vida material, seja o alimento, seja os recursos, seja a profissão. O alto há de nos conferir os recursos para a manutenção, desde que estejamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E aí o Chico comentando sobre isso, ele fala, enquanto nós contentamos com o pão, está tudo bem, os nossos problemas começam na manteiga. Porque é uma escalada sem fim, né? Eu começo, não, esse carro já não está bom mais, eu preciso trocar esse carro a cada 2 anos. Mas agora já não está dando mais, estou precisando trocar a cada ano. E assim vai. Não, essa manteiga é boa, mas aquela outra manteiga mais cara é melhor. Não, mas aquela outra manteiga mais e mais... E aí vai, e o espírito vai, e nunca ele se sacia. Porque, na verdade, ele está tentando preencher um vazio que por aquilo não será preenchido. Na verdade, é algo que ele ainda não soube identificar, essa demanda, esse vazio, que ele tenta desesperadamente preencher com os elementos materiais da vida. Como Jesus disse à samaritana, quem bebe dessa água terá sede novamente. É uma água, uma sede, melhor dizendo, que nunca se esgota. Essa do acumular, se a gente não estiver atento. Quem, porém, beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Quem se preenche de espiritualidade, plenitude, vai sabendo dar à matéria o seu justo valor. Nem mais, nem menos. Nem menosprezo as possibilidades que temos na matéria, o corpo, a profissão, os recursos monetários, nem menosprezo a isso, mas também nem supervalorização, nem dar a isso mais do que compete a isso. É saber a justa medida, o simples, onde não falta e onde também nada passa. É isso que nós estamos buscando desenvolver. Como Paulo sintetiza, de maneira muito sábia na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 11, versículos 11 e 12, aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver em abundância, sei também viver em penúria. Essa é a síntese da sabedoria do viver. Porque o abundância e penúria aqui dizem respeito a tudo, não somente a posses materiais. Porque a nossa vida ela é marcada por essas oscilações dentro de uma encarnação ou ao longo das encarnações. Ora, a gente vem com mais abundância de recursos materiais. Em outra encarnação, viremos com mais ou com recursos mais restritos. Ora, estamos vivendo com abundância de saúde. É o momento de realizar, de fazer. Ora, a vida nos convida a viver a experiência de penúria em termos de saúde, que quando a enfermidade nos visita, é a hora da humildade, é a hora da paciência, é a hora da confiança.
Ambas me ensinam tanto a abundância de saúde como a carência de saúde. Tanto a abundância de recursos me ensina a não me deixar envolver pelo egoísmo, não dar vazão às paixões, a ser solícito, benévolo, a colocar aquilo a serviço do progresso, da sociedade, da coletividade, como também a penúria me ensina o valor das coisas, a humildade, a paciência, a lutar contra a inveja. Ambas as expressões sempre ensinam abundância e penúria. Ora, vivemos momentos de mais abundância de afeto, estamos ali com a família, estamos com os amigos, mas existirão momentos na vida que a gente vai viver carência de afeto. Terminamos um relacionamento, ou estamos vivendo um momento de solidão, tanto a solidão, a carência, como a abundância de afeto, haverão de nos ensinar. E a sabedoria da vida, portanto, é aprender a extrair de cada quadro da vida o que há ali de conteúdo divino. Esse é o espírito simples. Ele não se perde nas fantasias, nas ilusões de uma ou de outra circunstância. Ele vai direto ao que é essencial. Disso, daquela experiência, tira o que é essencial e segue. Leve para frente. Não se alegram com o agasalho valioso de agora, exigem guarda-roupa repleto e variado que provavelmente não mais se utilizarão. Enquanto companheiros da jornada humana exibem a pele desnuda e fria. Não se resignam a possuir o dinheiro prestimoso que lhes soluciona os problemas da hora em curso. Suspiram pela caderneta de banco dominadora, invejável, que lhes marque o nome com a melhor expressão financeira, não obstante a penúria que muitas vezes magoa o lar alheio. Ou seja, a fuga à simplicidade geralmente vem acompanhada também com a indiferença, com o egoísmo, com o não olhar para como aqueles excessos na minha jornada que me custam, que são peso na minha existência, poderiam estar sendo o essencial em outros caminhos, em outras vidas. Aprende a viver o minuto que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre e fazendo aos outros o bem que possas. Auxilia, perdoa, trabalha, ama e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho e nas mãos, como quem sabe que a contabilidade divina a todos nos procura no grave instante do acerto justo. Então, simplicidade que esteja acompanhada de auxílio, de perdão, de trabalho, de amor, de serviço. Para que na contabilidade divina sejamos aqueles que sabem fazer os talentos recebidos circular, gerar. Porque uns receberão 5, outros 2, outros 1, mas é preciso, o que realmente define o nosso engrandecimento é fazê-los multiplicar, não só para nós, mas para a vida, para todos. E o espírito que cresce pelos caminhos da simplicidade vai encontrando essa fórmula da verdadeira riqueza. E aí Emmanuel conclui: e simplificando as próprias experiências, reconhecer-te-ás mais leve e mais feliz, habilitando-te por fim à libertação espiritual que infalivelmente convocar-te-á hoje ou amanhã para o regresso à vida maior. Talvez por isso tenha dito o Mestre que com ele o jugo é mais suave e o fardo é mais leve. Não que as lutas sejam menores, pelo contrário, geralmente com ele simplificam, porque são convites para um coração um pouco mais desperto. Mas com ele já não há mais esse peso desnecessário. Quanto nos custa a vaidade, quanto nos custa o orgulho, em termos de paz, em termos de felicidade, em termos de tranquilidade e de leveza para seguirmos. Por isso dirá Emmanuel também num outro texto, no livro Perante Jesus, capítulo 2, empobreçamo-nos de aflição inútil e ouvidemos o luxo dos detalhes vazios. Olha só, empobreçamo-nos de aflição inútil. Esses são os pobres em espírito, os que se empobrecem de aflição inútil para se enriquecerem de paz. Empobreçamo-nos de aflição inútil e ouvidemos o luxo dos detalhes vazios, porque é um luxo, com tanto por fazer, com tanto por realizar, ficar preso àquilo que é detalhe vazio. E, abraçando a simplicidade, diz ele, onde estivermos, saibamos valorizar as riquezas de Deus que repousam em nossas mãos, porque todos nós somos ricos de alguma coisa que precisamos movimentar na exaltação do bem, dirá ele nessa mensagem.
Esse é o espírito que está verdadeiramente descobrindo o que é a simplicidade. Desafiador para nós, mas tão necessário para que, como o Espírito aqui nos disse, saibamos identificar o que há de divino em nós, que é de simplicidade extrema. E para ilustrar para nós esse imperativo da existência, a busca pela simplicidade, a busca pela simplificação, recordo-me aqui de um poema do nosso querido Casimiro Cunha, que se encontra no livro Antologia dos Imortais, na terceira parte da obra. Temos lá um conjunto de poemas de Casimiro Cunha, e no poema de número 3 ele tem um com o mesmo título da mensagem de Emmanuel, Simplifica, em que ele nos dirá o seguinte: clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica, não me gastes sem proveito, simplifica, simplifica. Então vamos pausando aqui em cada estrofe. Quanto tempo a gente gasta desnecessariamente? Nós temos até uma expressão, né? Infeliz, matar o tempo. Para que matar o coitado se ele é tão valioso? Se ele é o patrimônio mais valioso que Deus nos dá, especialmente aqui durante a encarnação, talvez não consigamos divisar aqui com clareza o quanto nós esperamos essa oportunidade, o quanto nós pedimos para os benfeitores, o quanto nós planejamos, o quanto foi um trabalho imenso de amor preparar esse nosso retorno com os familiares que hoje aí estamos, com os amigos, com as experiências que temos vivido. Há muito de investimento aí. Então, cada dia, cada minuto aqui é de extremo valor. Como dizia Emmanuel, certa feita lhe perguntaram, ele com tantos afazeres, né, gerenciando a tarefa mediúnica do Chico, e certamente no mundo espiritual, muito ocupado, repleto de atividades, e aí um dia alguém, por meio do Chico, perguntou para ele, mas Emmanuel, como é que você sabe tanto assim do Evangelho? E ele apenas respondeu, eu aproveito a bênção dos minutos, meu filho. Porque 15 minutos com Cristo diariamente se convertem numa sementeira, numa colheita abençoada para a eternidade. 30 minutos de trabalho, 30 minutos de serviço no bem, ouvindo alguém, amparando o enfermo com Jesus, se tornam depois numa fonte a jorrar pela eternidade de gratidão, de simpatia daquele coração por nós. Né? Como ele mesmo disse, o bem que fizeres em algum lugar será depois o teu advogado em toda parte, em todo tempo. Então, 15 minutos, aproveita as bênçãos dos minutos, porque o tempo nos pede, simplifica, simplifica. Não me gastes em vão, não me deixes passar sem aplicação adequada. E por aplicação entendamos, como define os Espíritos Trabalho no Livro dos Espíritos, toda ocupação útil. Não é só o trabalho profissional, não é fazer da vida um ativismo, um corre-corre, um desespero, não. Orar é trabalho, estudar o Evangelho é trabalho, parar para meditar, conhecer-se é trabalho. O trabalho profissional também, o trabalho na casa espírita também, mas enfim, saber enriquecer cada dia com essa multiplicidade de formas e de maneiras de trabalhar. Segue Casimiro. É muita conta a buscar-te, armazém, loja, botica, aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Será que eu preciso tanto assim daquele armário tão grande, tanto assim daquele tanto de trem que fica lá largado em casa que eu não vejo há 10 anos? Será que a gente precisa assim, né? Incompreensões chicotadas, calúnia, miséria, trica, não carregues fardo inútil, simplifica, simplifica. Larga para trás esse peso morto, ficar carregando conosco esse corrosivo dentro de nós. Porque quem sofre não é o outro que, infelizmente, ainda fez a calúnia ou tal. Por hora ele ainda está ali meio adormecido. Mais cedo ou mais tarde há de sofrer as consequências. Mas se a gente fica guardando aquilo e desejando para ele, né, algo não tão bom assim, a não ser... Se a gente cultiva isso, nós é que vamos carregando esse fardo inútil. Encontras no próprio lar parente que fere implica, desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue, simplifica, simplifica. Recebes dos mais amados ofensa que não se explica, esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica,
foge disso enquanto é tempo. Simplifica, simplifica. Porque depois que entrou, né, nessa armadilha, é difícil sair. Crês amparar a família pelo vintém que se estica, excesso cria ambição. Simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos. Simplifica, simplifica. Recorres em pranto ao Mestre, na luta que te complica. E Jesus pede em silêncio. Simplifica, simplifica. Que com Jesus saibamos encontrar a bênção e a riqueza da simplicidade, que certo há de nos mostrar a verdadeira grandeza divina das suas leis e da sua criação, que se mostram em cada detalhe, em cada passo da nossa caminhada. Que Jesus os abençoe a todos, muita luz e muita paz nessa busca da simplicidade.